Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo em Romanos, capítulo de número 1. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Ontem, a nossa exposição, as nossas considerações em 1 Coríntios capítulo 13, tinha a ver, meu objetivo era mostrar que uma espiritualidade, ou seja, uma suposta relação com Deus, que não leva em consideração o amor, é simplesmente sem sentido. Esse é o que Paulo queria mostrar para a igreja cheia de dons, cheia de manifestações espetaculares, maravilhosa, que era a igreja de Corinto, precisava compreender. Sem dúvida isso tem aplicações, tem implicações para outras áreas. O problema de Corinto era a glossolalia, as línguas, as manifestações espirituais, um enorme frenesi, um corre-corre de lá e para cá, de gente que falava e acontecia. E ele disse o seguinte: olha, vocês são dessa maneira como sino, balde vazio que batendo só faz barulho e não tem sentido algum. Então, uma espiritualidade, uma suposta vida cristã, por mais fecunda que possa parecer, por mais cheia de frutos que possa parecer, sem amor não faz sentido algum, não, de fato edifica, não traz consistência. Então, assim como o conhecimento, muita movimentação, mas sem considerar que o fundamento, bem como também aquilo que passa no meio, que permeia toda a atividade que nós fazemos, não faz sentido. Eu quero agora, à luz desse texto, capítulo 1, verso 7, capítulo 1 de Romanos, verso 7 até 13, caminhar um pouco mais, mostrar que as nossas relações, o nosso serviço, a igreja, na igreja, ele precisa ser também permeado pelo amor, Normalmente nas cartas, nós temos cartas de Paulo ou de outro apóstolo, Pedro, João, nessas introduções, nós às vezes passamos assim por cima, não tem nada aqui, né? Paulo, apóstolo, tal, aos amados, isso, aquilo, né? Sempre começa do mesmo jeito, a gente pensa, não, vamos passar para frente, vamos para de fato. Mas realmente, nessas introduções nós encontramos coisas assim muito preciosas e que especialmente tratam das relações desses apóstolos, de uma maneira muito pessoal. Ele se dirige ao grupo de cristãos e há algumas palavrinhas que a gente, algumas preposiçõezinhas, algumas palavrinhas, algumas conexões que são feitas e que têm realmente muita relevância. E a gente precisa se lembrar que toda a Escritura é inspirada por Deus, cada palavra dessa, a revelação é proposicional,
Ou seja, isso tem a ver com substantivos, verbos, preposições, vírgulas, tudo isso foi preparado pelo Espírito Santo, foi dirigido pelo Espírito Santo, e estes irmãos que registraram essas palavras foram conduzidos por Deus para registrar tal como está aqui. Por isso faz sim diferença, cada palavra da Escritura, ela tem certamente lições para nós. Aliás, isso é a base da nossa pregação. Se eu não acreditasse que cada palavra dessa, registrada nas Escrituras, tem importância, se eu não acreditasse, eu não estaria aqui pregando, expondo. Não sei para que hermenêutica, exegese, que é essa arte de trabalhar com o texto, de ver as nuances de cada verbo, a importância. Isso é muito caro, muito precioso à Igreja Reformada. Nós aprendemos isso do próprio João Calvino e outros reformadores, mas especialmente ele nos legou isso, essa ideia de a exposição da Escritura, considerar o texto. Eu sei que não é, a princípio, no começo, aquilo que empolga as pessoas, né? As pessoas gostam mais de pregações bem efusivas, e pode ser também, né? Não é que não deva ser, mas assim, coisas que chamam muita atenção, mas na verdade não produzem. Depois que nós aprendemos, né, que de fato a Escritura ela provê alimento para as nossas almas, é assim, o conhecimento dela, a exposição dela, então nós realmente vemos o efeito que isso produz na nossa vida. Romanos 1, eu vou ler a partir do verso 7 até o verso 13. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Um teólogo chamado Bruce Milne, em um manual sobre doutrina bíblica, quando trata da igreja, da doutrina da igreja, ele diz o seguinte: a igreja, como nós a vemos e experimentamos, pode ser pouco atraente, seja no cenário eclesiástico nacional, seja em nossa comunidade local. Teremos às vezes dificuldade em distinguir nela qualquer semelhança com Cristo. Devemos, porém, resistir à tentação de nos desesperarmos ou desiludirmos com a igreja visível. Apesar de toda a sua fraqueza presente, a igreja está destinada a tornar-se gloriosa e bela. Precisamos, às vezes, olhar deliberadamente para além das realidades imediatas e lembrar de sonhar com a vinda da grande igreja, o povo aperfeiçoado de Deus, sua noiva imaculada, que será apresentada ao noivo celestial quando ele vier. Essa visão
irá fortalecer nossa decisão de investir tempo e recursos, de dirigir energias e orações e de trabalhar através dos anos a fim de ajudar a transformar mais plenamente o corpo de Cristo, agora imperfeito e fragmentado, naquela maturidade e esplendor que está destinado a refletir na presença do Senhor quando Ele voltar. Ele trabalha nesse contexto, naquela famosa divisão teológica, né, da eclesiologia entre igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é essa que está aqui. Eu não conheço vocês, mas pressuponho que todos são crentes, salvos, verdadeiramente tiveram uma experiência com a graça de Deus, Deus transformou, todos são salvos, certos, seguros. É o que eu vejo. É o que nós podemos perceber. Ninguém é aqui chamado para julgar o coração, o que está de fato. Ninguém tem esse direito. Ninguém pode fazer isso. Pode até tentar fazer, mas isso não deve ser feito. Agora, a igreja invisível é aquela que só Deus conhece. Só Deus pode dizer quem de fato é. E essas categorias precisam ser muito bem equilibradas, né? Para que a gente aproveite esses conceitos e a gente veja a igreja de uma maneira diferente. Uma igreja foi plantada na cidade de Roma. A história desta cidade é cheia de mitos, né, de como ela foi fundada, mas a grande verdade é que Roma se tornou a capital do império romano, chamado romano, do mundo em que o Senhor Jesus se encarnou, a segunda pessoa da Trindade. A igreja se espalhou por todo o mundo, ao ponto de que, por volta do ano 300, o Império Romano estava de joelhos diante do cristianismo, né? Ou talvez seja exagero dizer isso, mas grande parte do mundo conhecido do Império Romano estava convertido a Cristo. Essa cidade era a maior cidade do mundo quando o apóstolo Paulo escreveu: todos os caminhos levam a Roma. Era um ditado já conhecido, né? Porque de fato todo o império foi cortado por estradas e todas elas terminavam em Roma. Uma igreja de Jesus Cristo então foi plantada ali. Não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo sequer conhecia, na verdade, essa cidade, ou a igreja nessa cidade, pelo menos. Ele não foi o fundador, então, e também, como às vezes a tradição católico-romana diz que Pedro foi o fundador desta igreja, também não há nada que ligue no Novo Testamento a Pedro, a fundação dessa igreja. Muito provavelmente foram irmãos que, tendo ouvido o evangelho em algumas regiões, bem provavelmente quando o Espírito Santo desceu, Atos capítulo 2, haviam romanos ali naquele dia em que Deus, através dos apóstolos, falou das suas grandezas às pessoas que estavam ouvindo nas próprias línguas deles. Então, eles, crendo neste evangelho e sendo espalhados pelo mundo afora, voltando para suas cidades, muitos romanos começaram ali comunidades, pelos nomes que nós temos lá no final da carta aos Romanos, capítulo 16, muito provavelmente aquelas pessoas, aqueles nomes citados, é quem de fato começou a igreja na cidade de Roma. O propósito dessa carta é muito simples. O apóstolo Paulo mostra isso no final, lá pelo capítulo 15, quando fala dos seus planos de pregar o evangelho onde Cristo não tinha sido proclamado. Ele já não via ali próximo, na região
do mar Mediterrâneo e próximos dessa região do mar, não havia mais campo, já tinha gente demais ali pregando o evangelho. Então ele queria ir para outra região para proclamar Jesus Cristo. Tinha como objetivo ir para a Espanha, uma outra região onde o evangelho ainda não tinha chegado. Então, ele, como que está dizendo assim para os cristãos romanos, e a cidade de Roma, a igreja de Roma era uma região, ou um lugar estratégico para dali pregar o evangelho nessas outras regiões que não tinham sido alcançadas ainda. Então ele escreve a carta aos romanos, a carta mais bem elaborada, sem dúvida alguma. Nós vemos nessa carta uma argumentação profunda acerca do evangelho, e ele está dizendo para aqueles irmãos: olha, eu quero ser enviado a partir daí, como missionário, vamos usar esse termo. Este é o evangelho que eu prego. A gente, como diz um estudioso, essa carta é o evangelho segundo Paulo, ou seja, como ele de fato ensina, instrui as igrejas onde ele está. Muito bem organizada essa carta, muito exata teologicamente. Ele diz: aqui está o que eu ensino, e a partir de vocês quero ser enviado por vocês, sustentado em orações e também no provimento das minhas necessidades, para anunciar o evangelho nessas outras regiões. Esse é o propósito de Paulo ao escrever essa carta. Sem dúvida há outras questões, como por exemplo, mostrar claramente o lugar dos judeus no plano de Deus. Era um problema, haviam judeus nessas comunidades normalmente gentílicas. Então, existem outras questões sem dúvida, mas principalmente esse é o propósito do apóstolo Paulo. É muito importante e relevante para nós hoje observar a visão de Paulo em relação à igreja, seu amor, suas atitudes concretas em relação a ela. E nesse texto a gente pega algumas palavras, algumas expressões que sem dúvida alguma norteavam as atitudes e os sentimentos do apóstolo Paulo em relação às comunidades em que ele descreve. E eu queria aproveitar essas palavras para também falar a nós nesse dia, nesse momento tão importante da Igreja Presbiteriana de Vinhais. Completa 35 anos de vida, né, como igreja organizada, cuja proposta é repensar sobre o amor como a maneira em que nós devemos nos relacionar. Há pessoas, ou existem pessoas que ficaram marcadas e ressentidas por muito tempo por causa de decepções em relação à igreja. Algumas delas talvez tenham muita razão. A gente, quando vai conversar com alguns cristãos já com determinada quantidade aí de alguns anos de estrada, né? Alguns anos na igreja, sem dúvida, cada um deles, e talvez você que está aqui seja uma dessas pessoas que foi extremamente machucada em função de suas relações com alguns irmãos, pastores, presbíteros, irmãos adoecidos, chateados, decepcionados. Creio que grande parte do problema é a nossa forma de enxergar a igreja, como nós olhamos para a igreja, como Paulo olha a igreja, qual é a sua visão. Eu vou trabalhar basicamente duas ideias. Primeiro, a visão que nós devemos ter da igreja, como Paulo nos ajuda a enxergar a igreja. E segundo, quais são as atitudes, os sentimentos e as atitudes em relação à igreja que nós devemos ter. Observe, em primeiro lugar, então, a visão que nós devemos ter da igreja. Verso 7 chama a sua atenção novamente.
O 6 diz assim: de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O verso 6 termina assim: chamados para serdes de Jesus Cristo. Como eles chegaram a ser isso? Porque eles são amados de Deus. Eles são amados de Deus. E lembre-se por um instante da cidade de Roma, né? Da sua imoralidade, devassidão, que era idolatria, que era característica de todas as cidades daquele tempo onde foi pregado o evangelho. Mas diz o texto que havia um grupo de pessoas lá na cidade de Roma, né, que eram diferentes. Eles não sentiam mais o peso dos seus pecados em seus próprios corações, em suas próprias almas, porque diz o texto que eles foram chamados por Deus, chamados eficientemente. O evangelho foi pregado, foi esparramado para muitas pessoas, proclamado, mas foi eficaz, foi eficiente na vida de algumas dessas pessoas, e o texto diz que elas são amadas de Deus. Outro momento em que esse termo amado é usado na Bíblia é com referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão lembrados? Quando no batismo, Lucas, por exemplo, Lucas capítulo 3, verso 22, Deus, o Pai, diz acerca de Deus, o Filho, né? Ouviu-se uma voz do céu: tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. E assim, João capítulo 17 também fala de amado. Eles são amados, amados por Deus. Segundo outra expressão usada, chamados santos. Essa palavra é muito importante na Bíblia. Veja que ela é sempre usada no plural. A Bíblia nunca usa o santo fulano de tal. Sempre santos, porque fala do corpo de Cristo. Não, essa expressão nunca é usada para alguma coisa que é inerentemente presente na vida de uma pessoa. Ou seja, ela não é santa no sentido que muitas vezes é usado comumente, como pessoas que têm um comportamento impecável. Ninguém tem isso, mas como algo que foi dado a elas, conferido a elas. Elas são chamadas santos ou chamados santos. E ainda o texto diz que eles são amados, chamados, santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, estes que você olha todos os dias, ou pelo menos todos os domingos, e se encontra por aí, eles são avaliados pelo próprio Deus e são descritos aqui pelo apóstolo Paulo como gente santa, gente amada por Deus. Isso faz toda a diferença. E diz que a graça e a paz de Deus também foi manifestada a elas através de Jesus Cristo. Veja aqui o que o apóstolo Paulo diz acerca destes irmãos. Eles têm a graça de Deus também na vida delas, assim como eu. Ou seja,
a definição mais conhecida sobre graça é o favor imerecido. Significa então que a bondade, que definitivamente não é por merecimento próprio, não há nada em mim, em você, nada no seu irmão que senta do seu lado que recomenda inerentemente alguma coisa nele a Deus. Não há nada na pessoa que recebe qualquer coisa que motive a quem doou. Esse é o sentido de graça. Isso está na Escritura, na base da nossa própria salvação. Se não fosse a graça de Deus, não existiria um só cristão neste mundo. Essa graça, estranha graça, maravilhosa graça. Talvez na literatura, uma das imagens mais impressionantes do que é graça, do que é misericórdia. Isso que Deus colocou em nós, demonstrou a nós, seja no livro de Victor Hugo, Os Miseráveis. Tempos atrás passou um musical e lá eles fazem de uma maneira muito bonita, ficou muito, muito bem feita, reproduziu assim de uma maneira muito, muito clara, né, o que está no livro, quando o bispo recebe Jean Valjean, né, aquele que ficou preso porque roubou um pouco de pães, uns pedaços de pães, ficou 18, 20 anos numa prisão por causa dos seus crimes, né? Mas aquele momento é um momento impressionante, quando ele pede abrigo e somente na casa do bispo da cidadezinha do interior da França o recebe. E em determinado momento, à noite, na calada da noite, né, ele então tenta roubar algumas coisas e faz isso, mas é pego imediatamente. Os policiais o trazem à casa do bispo e então o bispo faz ali inventa uma história, na verdade, para proteger. E ele então pega outros candelabros, outros objetos e diz: você esqueceu essas coisas, né? E os policiais ficaram impressionados com aquilo. Na verdade, de uma certa maneira eles sabiam muito bem o que tinha acontecido, mas por outro lado eles não poderiam levar Jean Valjean novamente para a prisão, porque o bispo estava dizendo que tinha sido uma doação e foi colocando mais objetos na mão dele. Mas o que é impressionante naquela história é como isso teve um impacto poderoso na vida daquele personagem. Um ato de graça, de amor, de misericórdia. É a linguagem que Victor Hugo usa, a imagem que ele usa para mostrar como Deus nos ama. Se ele fosse usar simplesmente a justiça, ele estaria perdido, seriam anos e mais anos na prisão. Graça é isso. Merecíamos passar a eternidade inteira, se é que a gente pode falar de eternidade inteira, punidos, debaixo da ira de Deus, cada pecado sendo punido merecidamente. Mas Deus nos deu outra coisa. Deus nos recebeu como filhos. Isso é graça. Mas a graça verdadeira, essa é outra parte linda desta imagem do livro, e do filme também isso mostra lá, é que essa graça transformou. Chega um momento em que Jean Valjean está em crise, porque ninguém fez isso. E a graça mudou a vida dele, transformou-se depois numa outra pessoa. Usou tudo aquilo que ele tinha ganhado para fazer o bem para as pessoas.
É essa outra parte que esquecemos, é que quando de fato a graça de Deus alcança alguém, ela não se torna vã, diz o apóstolo Paulo. Ele diz na sua experiência, 1 Coríntios capítulo 15, em que começa a falar sobre a ressurreição, ele diz o seguinte: olha, depois de todos, ele se apresentou, se revelou a mim, e eu, pela graça de Deus, trabalhei muito mais. Não eu, mas a graça de Deus em mim. A graça nunca é inócua, nunca é vã, nunca é vazia. A graça verdadeira nunca nos leva à letargia, à mornidão, à frieza. A graça de Deus não é somente o favor imerecido de Deus, é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos, ou nos dando coisas que de fato não poderíamos pagar jamais, mas também é o poder de Deus que nos tira da nossa zona de conforto para fazermos aquilo que devemos fazer. Ele diz que esta graça muda a nossa relação com Deus, por isso que é graça e paz. Paz tem sempre na Escritura duas direções, uma paz que tem a ver com a nossa relação com Deus, como por exemplo, Romanos capítulo 5, nessa mesma carta, lá no verso 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Paulo não está falando dessa paz subjetiva do coração, mas que como inimigos, agora fomos transformados em amigos. Antes, a ira de Deus vinha sobre nós, porque nós merecíamos de fato a ira por causa desses pecados, mas agora, entre nós e Deus há paz. Assim como eu também era inimigo de Deus no meu entendimento, agora pela graça nós temos paz. Mas também existe esse lado subjetivo, a paz no nosso interior. Essa paz que nos tira da angústia da vida. Deus nos concede esta paz quando repousamos nele. Paulo diz, Filipenses capítulo de número 4, versos 5, 6 e 7, ele diz que nós devemos orar, colocar diante de dele as nossas preocupações, não devemos estar ansiosos de coisa alguma. E quando nós apresentamos em orações, súplicas, intercessões, a paz de Deus que excede toda a compreensão, guardará o nosso coração. A paz da qual o apóstolo Paulo fala tem essas duas dimensões. Não somos mais inimigos de Deus. Há paz agora entre nós e Deus. Mas também esta paz atinge o nosso peito, o nosso coração. Então, esta é a visão de Paulo dos irmãos da igreja. Dá para a gente pensar dessa maneira? Somos todos nós, eu e você. Eu quero convidar, e é isso que Paulo faz, ele nos dá esta visão de quem somos. O que nós somos, afinal de contas? Como nós devemos nos avaliar? Como nós devemos nos enxergar? Cada um de nós. Somos chamados por Deus. Ninguém veio aqui de moto próprio, ninguém veio aqui porque um dia, às vezes a gente pensa, estava pregando sobre Abraão um dia desse, a gente pensa às vezes que Abraão foi mais ou menos assim, estava lá de repente em Ur dos Caldeus, e de repente assim deu um estalo na cabeça dele, assim, puxa vida, deve haver um Deus verdadeiro, Eu descobri para os meus raciocínios aqui que existe um Deus verdadeiro, e que a gente, então eu vou buscá-lo, não foi assim. Josué capítulo 24 diz que os pais deles estavam lá na idolatria, ele também estava no meio da idolatria. Gênesis capítulo 12 diz que ele foi chamado por Deus para um determinado lugar, mas ele não descobriu Deus, foi Deus quem o descobriu. Ele foi chamado. Foi a graça de Deus quem o alcançou, assim como todos nós. Somos pessoas amadas. O irmão que às vezes a gente não gosta tanto, que a gente tem problemas, que às vezes nos ofendeu, estes irmãos são amados por Deus, apesar do que foram e do que são. Eu devo amá-las também, eu devo amá-los também. Eles são chamados do mundo,
Deus os está, como a mim também, limpando dos meus pecados, os nossos pecados. A eles e a nós. Nós precisamos considerar isso também. Segunda parte do nosso texto, que vai de 8 até verso 13. As atitudes, então, diante disso que Paulo tem em relação à igreja, e as atitudes que nós devemos ter em relação aos nossos irmãos. Ele diz no verso 8 assim: primeiramente, dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Olha, ele fala aqui de ações, atitudes muito simples que todos nós podemos e devemos fazer. Ele diz de ações de graças e oração pela igreja. Ações de graça. Paulo dá graças a Deus pelo que Deus já fez na vida daqueles irmãos. Ele reconhece que há uma luz brilhando em Roma, naquela sociedade tão pervertida, tão corrompida, tão grande, era a maior cidade do império. Os comentaristas dizem que tem os mais realistas, os mais exagerados, mas uma população entre 1 milhão até 4 milhões de pessoas sugere-se que havia em Roma. Ali havia um grupo pequeno ainda, nesse período, que brilhava. Paulo dá graças a Deus, ele diz assim que no mundo inteiro é proclamada a fé deles. Esse é um motivo de gratidão. Ele diz que ora por esses irmãos, porque Deus, verso 9, porque Deus a quem sirvo é meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando, em algum tempo, pela vontade de Deus. Veja a atitude de Paulo, são atitudes muito concretas. Se a gente se comportasse assim, se nós tivéssemos essas atitudes, que não precisa ser um grande teólogo, não precisa ser alguém de muita experiência, de muito conhecimento para fazer essas coisas, simplesmente dar graças a Deus pelo irmão e interceder por ele, fazer menção do nome dele diante de Deus. E ele usa aqui algumas expressões assim que falam da profundidade, coisas muito simples, mas muito profundas. Ele diz, porque Deus a quem eu sirvo em meu espírito. Para o apóstolo Paulo, servir a Deus sim era uma questão externa, falava da sua, isso não é errado, né? Ele era ativo e as pessoas percebiam isso, mas ele diz uma coisa interessante, só que isso também tem a ver com o meu interior. São atitudes concretas, visíveis, palpáveis, mas também não faço isso para que as pessoas vejam e batam palma e aplaudam. Não, eu faço isso porque em meu espírito, no meu interior, existe veracidade, existe verdade. Paulo ora pela igreja. Paulo deseja louvar a Deus pela igreja. E essa é a atitude correta que nós precisamos tomar. Dar graças a Deus por nossos irmãos, interceder por eles. O grande problema hoje com pessoas insatisfeitas, muitas vezes, que só passam a ver coisas erradas na igreja, na vida dos irmãos, e nós temos muita gente, né? É um contingente enorme de pessoas desigrejadas. Nós temos aí termos já assim, muito interessantes, né? Já técnicos sobre o que acontece, esse fenômeno no nosso país. O grande problema hoje com pessoas insatisfeitas com igrejas locais é que elas passaram a ver a igreja como um lugar onde eu devo satisfazer-me, não um lugar para que eu me doe.
um lugar para doar-me, na verdade. O que Paulo diz mais aqui? Termos concretos. Paulo deseja, veja, estar no seio da igreja. A última parte do verso 10, ele diz: se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Paulo era um homem que gostava da igreja local, né? Ele diz: eu gostaria de estar entre vocês, com 3 objetivos específicos que ele menciona. Primeiro, para compartilhar dons espirituais. Para compartilhar dons. E aqui a expressão dons não são necessariamente naquele sentido bem elaborado lá do capítulo 12, 13, 14 de 1 Coríntios, né? Como dons específicos, mas são dádivas que o Espírito Santo concede a cada um de nós. Existem 2 tipos de pessoas no mundo, né? Segundo a gente já viu uma nomenclatura que o apóstolo Paulo usa, né? Em alguns, João usou lá em 1 João, mas existem só os homens espirituais e os homens naturais, as pessoas naturais e as pessoas espirituais. Aqui é esse o sentido, ou seja, se você já conhece o Senhor Jesus, o Evangelho já entrou em sua vida, então você é alguém que tem o Espírito de Deus, simplesmente isso. E Paulo então diz, nesse sentido, todos nós temos algo a compartilhar com os nossos irmãos. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. Todos possuem essas capacidades espirituais. Às vezes nem percebemos, mas um toque, uma palavra em determinados momentos são tão relevantes. É aquilo que às vezes o meu irmão está precisando para que ele seja edificado. Uma palavra. Quantas pessoas me procuraram depois de algum momento assim, eu imperceptivelmente não quis nada, simplesmente nada, mas ele diz: aquilo fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Aquela ação. Eu quero orar com você, simplesmente. Eu vim aqui para orar. Ou um versículo, uma palavra, e fez toda a diferença na vida daquela pessoa. O fato, é interessante isso aqui, de estar no meio deles, compartilhando da sua experiência no Evangelho, traria, segundo Paulo, fortalecimento. Deus usaria a vida de Paulo para fortalecer. Nós precisamos entender essa dimensão, precisamos praticar isso. Às vezes algumas pessoas nas nossas igrejas dizem assim: pastor, eu só estou lá mesmo, só minha presença, eu não faço nada, eu só sento. Ótimo, é uma grande parte. Sua presença, o seu desejo de estar entre os santos, entre o povo de Deus, os amados de Deus, isso já é uma grande parte. Vou lá, não faço nada, só. A sua presença no culto, a sua presença na reunião de oração, no estudo bíblico, no culto a Deus, isso faz toda a diferença, isso é importante. Paulo simplesmente diz: eu quero estar no meio de vocês. Há um livrinho, Igreja, Por que me importar? Do Philip Yancey. Ele diz algumas coisas interessantes. É um livro mais antigo do Philip Yancey, então é uma fase boa. Depois os livros mais recentes têm algumas dificuldades, mas assim, um livrinho fino e que me falou muito ao meu coração sobre
a importância da igreja local na vida das pessoas e que muitas vezes a gente não percebe. Mas ele diz o seguinte: a igreja preencheu em mim uma necessidade que não podia ser suprida de outra forma. São João da Cruz escreveu: a alma virtuosa que está só é como a brasa que está só. Em vez de esquentar, ela torna-se cada vez mais fria. O cristianismo não é mera fé intelectual interna, ela só pode ser vivida dentro de uma comunidade. Talvez por esta razão eu nunca tenha desistido completamente da igreja. No nível mais profundo, sinto que a igreja contém algo que necessito desesperadamente. Sempre que deixo de ir à igreja por algum tempo, descubro que sou eu quem sofre. Minha fé fraqueja e a casca rabugenta da falta de amor cresce ao meu redor. E eu me torno cada vez mais frio. Hoje em dia, apesar do meu passado inconstante, quanto à frequência, não consigo imaginar minha vida sem a igreja. Quando eu e minha esposa mudamos para outro estado, encontrar uma igreja era uma das nossas mais urgentes prioridades. Se faltávamos um domingo, sentíamos vazio. Você tem prazer em estar na igreja? Ou não faz diferença alguma? Quando você falta um dia, um domingo, por um motivo até justificável. Paulo diz que além de estar no meio, o propósito também é de confortar os irmãos mutuamente. Verso 12, nós vimos isso. E isto é para que em vossa companhia reciprocamente, olha aí que expressão interessante, em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Paulo, o apóstolo, diz assim: olha, eu preciso de vocês. Ele não diz: eu sou o apóstolo, estou no meio de vocês, recebam a bênção. Não, reciprocamente na vossa fé mútua, a nossa fé mútua, vossa e minha. Vocês têm vida espiritual. Há uma obra da graça de Deus em você. Entenda isso. O Espírito de Deus habita em você, habita em mim, habita no seu irmão. Então você tem muito a abençoar nesse sentido, a acrescentar à vida do seu pastor, dos presbíteros, de outros irmãos. Compreende? Nós somos, isso é chamado na teologia de união, a comúnio santo, a comunhão dos santos. É um termo técnico para falar que existe em nós uma obra da graça de Deus, e que o fato de nós estarmos juntos em comunhão, em culto a Deus, nisso há poder, a vida, a graça. É isso que nos transforma, é isso que te transforma, é isso que faz toda a diferença. Isso aqui é muito diferente de um Rotary Club, de um clubinho qualquer dos felizes por aí. Faz toda a diferença. Por isso que essas concepções, eu vou lá, mas ninguém, sabe, é completamente errado. C.S. Lewis, um outro autor, eu aprecio muito as obras dele, embora tenha algumas dificuldades. Aquele mesmo que escreveu as Crônicas de Nárnia, né? Vários livros dele aí, muito interessantes. Ele fala do testemunho dos primeiros momentos dele na igreja. Ele, um intelectual, né? Um professor de universidades famosas na Inglaterra. E o impacto dele quando estava na igreja, ele menciona aqui nesse pedacinho: eu me aborrecia muito com os hinos, que considerava poesias de 5ª categoria, com músicas de 6ª categoria, mas com o passar do tempo percebi o grande mérito disso. Reconheci que os hinos, que eram de 6ª categoria, estavam sendo cantados com zelosa devoção por um velhinho de botinas no banco ao lado. Então você percebe que não é digno de limpar aquelas botinas.
isso nos tira do nosso orgulho solitário. A igreja é a comunidade dos diferentes, dos velhinhos, das velhinhas, das crianças que saem correndo fazendo uma bagunça danada, das mães, dos pais, dos jovens, dos adolescentes. Mas esse é o povo de Deus. Eu me lembro para mim, eu acho que não houve uma igreja tão gloriosa do ponto de vista humano da igreja visível como a minha igreja, da minha adolescência, quando eu fui convertido a Cristo. Talvez fosse nada disso que eu hoje descrevo. Talvez porque o meu olhar naquela época fosse diferente. Mas eu lembro do irmão Ditim. Provavelmente, eu nem sei o nome, deve ser Benedito, porque Ditim deve ser Benedito, né? O irmão Ditim sentava do nosso lado, um homem quietinho, caladinho, era o primeiro a chegar na igreja. Todas as reuniões, culto de quarta-feira, nós tínhamos estudo bíblico, sexta-feira. Quando eu tinha condições de ir, eu gostava muito da igreja, de ir à igreja. No domingo pela manhã, o irmão Ditim estava lá. Que coisa! Eu me lembro isso e fico emocionado até hoje. De suas palavras. Simples. Que coisa bonita é a igreja. Mas quando a gente olha dessa maneira, como a gente vê como Paulo são amados de Deus, chamados santos, são pecadores, mas são santos, no sentido de que são separados por Deus, estão sendo transformados por Deus, como eu também. Paulo diz ainda que ele está ali para colher fruto, ele tem desejo de estar com os irmãos para colher frutos, ele tem esperança disso. Verso 3 diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco no que tenho até agora sido impedido, para conferir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Já estão lá, esses frutos. Ele vai para colher. Interessante essa imagem, porque certamente esses frutos são produzidos por Deus. Ninguém que tenha essa convivência com o povo de Deus sai infrutífero. Essa é a ideia. Eu quero concluir citando mais uma vez um pedaço desse livro escrito pelo Philip Yancey, Igreja, por que me importar? Em que ele menciona sobre o nosso olhar para a igreja, é o que faz toda a diferença. Ele diz assim: quando vou à igreja, aprendi a olhar para cima, ao redor, a olhar para dentro e para fora. Essa forma de ver ajudou-me a parar de simplesmente tolerar a igreja e, em vez disso, a aprender a amá-la. Primeiro, olhar para cima. Antigamente, eu me aproximava de uma igreja com espírito exigente de consumidor. Via o culto como uma apresentação. Dê-me algo de que eu goste. Divirta-me. Mas descobri que a igreja existe não para me oferecer entretenimento, encorajar vulnerabilidades, melhorar a autoestima ou facilitar amizades, mas para adorar a Deus. Se falharmos nisso, a igreja fracassa. Devemos sair do culto não perguntando o que eu aproveitei disso, e sim, Deus se agradou do que ocorreu? Agora procuro olhar para cima no culto. Dirigir os olhos para além do palco, para Deus. Segundo, olhar ao redor e perceber que a igreja é o lugar dos desiguais, dos diferentes, da diversidade. Pessoas diferentes, negros, brancos, mulheres, homens e mulheres, adultos e crianças, jovens e velhos, sãos e doentes, ricos e pobres, cultos e incultos. É lugar onde se quebra barreiras.
A igreja impressionou o mundo de então. Os primeiros quebraram barreiras. Diferentes da maioria das religiões, os cristãos davam igualmente boas-vindas a homens e mulheres. Os gregos excluíam os escravos da maioria dos encontros sociais, enquanto os cristãos os incluíam. O templo judaico separava os adoradores por raça e gênero. Cristãos os uniam ao redor da mesa do Senhor, confrontando com a aristocracia predominantemente masculina de Roma. A igreja cristã permitia que as mulheres e os pobres tomassem posição de liderança. Devemos olhar as pessoas ao nosso redor. Nós temos muito a aprender. Terceiro, olhar para fora. O arcebispo inglês William Temple disse: a igreja é a única sociedade corporativa do mundo que existe em benefício dos que não são membros. Precisamos olhar para fora, para servir os de fora, evangelizar. Servir ativamente aos outros faz com que pensemos menos em servir a nós mesmos. Igrejas hedonistas e narcisistas sucumbem facilmente. E quarto e último, olhar para dentro. A igreja existe por causa da graça. A graça de Deus transforma o interior. Passei a crer de verdade que Deus não me ama porque eu mereça ser amado, mas porque Ele é o Deus da graça. O amor de Deus vem gratuitamente, sem cobranças. Não há nada que eu possa fazer para fazer com que Deus me ame mais ou menos. A graça é fator mais descaradamente ausente na igreja de nossos dias. Se nossas igrejas pudessem comunicar sem competição, julgamento e elitismo, um mundo de não graça, a igreja tornar-se-ia um lugar em que as pessoas se ajuntam com prazer, não por coerção, como nômades do deserto em volta de um oásis. Agora, quando eu vou à igreja, olho para dentro e peço a Deus que me purifique dos venenos da rivalidade e da crítica e me encha de sua graça. Vamos orar? Deus querido, tome, ó Deus, essa palavra e, Senhor, desafie o teu povo aqui reunido para olhar para os seus irmãos, olhar para a sua liderança, pastores, irmãos, com este olhar que tu nos ensinas a olhar, como amados do Senhor, como chamados para sermos santos, como todos nós, objetos da graça, da misericórdia, que experimentam a paz. Ajuda-nos, ó Deus, a livrarmos dos nossos preconceitos, das nossas preconcepções. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para a igreja do Senhor com este olhar e a termos, ó Deus, atitudes concretas como essas que aprendemos, que vimos na experiência do apóstolo Paulo. Ó Deus, a servirmos, a desejarmos que irmãos cresçam, a contribuir para o crescimento na comunhão, a trazermos mais pessoas para conhecer essa graça. Abençoa, Deus, a vida desta liderança, desta igreja. Que eles sejam fomentadores desta graça. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.